Mas a gente queria que vocês fizessem as perguntas para a gente poder explicar dentro do contexto do que realmente importa e faz sentido para vocês. Boa noite, gente. Complementando aí um pouco da Caterine, né, do que ela trouxe, eu acho que é importante a gente contextualizar o que é um workshop, né? O que vai caracterizar um workshop. É um grupo de pessoas que está reunido para troca de experiências sobre um assunto específico e, se possível ser vivencial, melhor ainda, né? E aí não existe duração mínima. Na verdade, a gente pode trabalhar com 4 horas de encontro, a gente pode trabalhar com 6, com 8, vai depender muito da necessidade e do tamanho do grupo também. E aí, eu e a Caterine, hoje conversando, a gente decidiu, a gente tem uma prática dentro do Instituto de nunca trazer um conteúdo pronto, de sempre construir com quem está junto com a gente, até no próprio workshop. Então, por isso que a gente decidiu deixar aberto para vocês de quais são as principais dúvidas ou de onde que vocês querem partir para a gente poder conversar e desenvolver tudo aqui com vocês, tá bom? Então, está aberto aí o espaço para a gente entender que ideias vocês têm ou que dificuldades vocês vêm enfrentando para a gente poder falar um pouco da nossa. E aí, quem sabe a gente não está aí replicando um monte de workshop pelo Brasil inteiro, porque com mais informação as pessoas tiverem, melhor elas vão consumir e melhor elas vão falar sobre o produto que a gente acaba trabalhando. Então, que tal a gente focar em um workshop que vocês fizeram, só porque tem gente nova, inclusive, aqui, que é a primeira vez que está participando. Então, vocês podem falar, talvez, um workshop que vocês fizeram, que vocês abordaram e assim por diante. Pode ser? Perfeito. Pode ser. O primeiro workshop que a gente acabou trabalhando foi, a gente definiu 5 óleos, a gente pegou o óleo de lemon, lavanda, peppermint, alecrim e melaleuca. E a gente começou a estudar sobre os efeitos dele, sobre as propriedades, o que tinha por trás. E a gente começou a pensar em algumas patologias do cotidiano que todo mundo acaba reclamando e que as pessoas acabavam perguntando para a gente, seja através do nosso grupo, ou seja através do dia a dia. E aí a gente montou esse workshop. Então a gente dividiu, como a gente gosta muito de construir, a gente pincelou um pouco da parte do que são os óleos, forma de extração, porque a gente acha que isso é primordial para as pessoas poderem entender o porquê que o óleo essencial ele é tão intenso, tão poderoso, tão concentrado. E a partir daí a gente começou a dividir os grupos para trabalhar em conceitos históricos, para trabalhar em aplicação dos óleos essenciais no dia a dia. E eles construíam esse conhecimento e dividiam com a gente. E a gente ia acrescentando mediante aquilo que a gente achava que faltava para a gente poder dar continuidade. Num segundo momento, a gente foi especificamente para cada um dos óleos, falando sobre as propriedades que eles têm, explicando um pouco da história deles, curiosidades sobre eles. E numa terceira etapa, a gente apresentava essa relação, a gente transformou numa tabela de patologias e qual óleo utilizar, como utilizar, seria tópico, inalação ou ingestão. E a gente construiu uma espécie de caso clínico, né? Então a gente trazia para eles uma pessoa de determinada idade apresenta procura você, né? Procurando um óleo essencial para resolver essa questão específica. E aí dentro desses óleos que a gente estudou hoje, o que vocês sugeririam? E deixava eles construírem. E a gente percebeu que essa etapa final foi o que acabou contribuindo muito mais para eles entenderem na prática como funcionava, para não ficar ali só uma reprodução de conhecimento, entende? Eu tenho várias dúvidas. Gente, quem tiver dúvida, sai do mudo e faz pergunta, tá? Mas, por exemplo, você, Rodrigo, falou que vocês estudaram. Então, vocês criaram um manual, um pré-manual. Vocês direcionaram aonde buscar, tipo, entra no PubMed ou coisa assim, para eles... Sim, lá no momento a gente disponibilizou alguns links onde eles podiam pesquisar, até para não fugir muito do que a gente estava procurando. E aí foram sorteados, né, em grupos, a gente dividiu eles em pequenos grupos e a gente usou o manual O Modern Essentials, que a gente disponibilizou para eles, e esses links para que eles pudessem fazer essas pesquisas. E a gente produziu uma apostila
para que eles também pudessem utilizar nesse momento, que passava tudo que a gente falava, claro que com pouco conteúdo, né, para eles poderem anotar, para participar, porque a gente acredita que se a gente entrega tudo pronto na apostila, tem algumas pessoas que vão ficar só lendo a apostila e não vão ficar prestando atenção no que a gente está fazendo. Então, propositalmente, algumas informações eram mais secas para eles poderem acrescentar, né, essas informações. Caterine, pode complementar se você quiser. Não, tá perfeito. E você falou que teve 3, 4 passos, né? Então, foram quantas horas de workshop e como que vocês dividiam, então, esses passos aí? Se eu não me engano, eu acho que a gente fez de 9 às 5 com 1h30 de intervalo para almoço, que acabou sendo o dia inteiro. Então, assim, a primeira etapa a gente falou sobre o que são os olhos, formas de extração. Você lembra mais o que? A parte da história, né? Onde a aromaterapia começou a ser percebida, quando ela começou a ser estudada. A segunda etapa, a gente falou sobre os olhos, propriamente dito. E a terceira, onde a gente falava sobre essas receitas e sobre os casos clínicos. Tá faltando alguma coisa, Caterina? Não, foi isso mesmo. E tudo sempre muito permeado de experiências pessoais, né? Sim, com bastante relato, com histórias das pessoas próximas que vão trazendo essas informações até para ilustrar também. E vocês, assim, fiquem à vontade de não compartilhar, mas vocês cobraram, vocês cadastraram através da cobrança, porque muita gente faz, eu cobro R$90 o meu workshop, e no final você sai com um cadastro da Terra de graça, né? Vocês linkaram o pagamento do negócio com o cadastro ou não? Não. Tá, então vocês na verdade, fazer o workshop mesmo. Isso, na verdade faltou uma etapa. Quando a gente, em um dos momentos, se eu não me engano, quando a gente terminava de passar a parte histórica e os olhos, a gente aproveitava para fazer uma mini caseira. Então a gente falava da doTERRA, a gente falava do porquê da nossa escolha por essa marca, a gente apresentava o CPTG, né, dando aí um pouco mais de credibilidade para as pessoas daquilo. E aí nesse momento a gente passava os olhos para que as pessoas pudessem perceber, a gente pingava, a gente costuma usar muito peppermint nesse momento, né, para as pessoas inalarem, relatarem o que elas estão percebendo pela experiência delas de contato com aquele óleo. E aí a gente, enfim, acaba falando um pouco mais da empresa. E aí, nesse momento, a gente acaba gerando essa expectativa das pessoas de cadastro. Se eu não me engano, no primeiro workshop que a gente fez, a gente cadastrou o Ricardo, a Marisa, a Bianca. Acho que foram 3 cadastros. Acho que foram os 3. E no segundo a gente cadastrou a Graça e a Ana Paula, se eu não me engano. Eu já não lembro também. Mas sempre assim, a gente faz para um público relativamente reduzido, né? A gente tem, nesses workshops onde a gente dá o dia inteiro, a gente tem uma média de 15 pessoas, com exceção desse último que a gente fez na escola, nem sei se foi o último, o que a gente fez na escola, que nós tínhamos mais de 40 pessoas lá. Foi até o que a Bernadette estava também. Mas quando é um curso assim que a gente vai realmente explorar o conhecimento e tal, a gente não faz muito questão de ter muita gente na turma, não. Porque a ideia é essa troca mesmo, a gente faz trabalho em dupla, trabalho em grupo, tanto de pesquisa, quanto de, depois do, abre aspas, receitar, né, para esses casos que o Rodrigo falou. Então, a gente gosta de dar uma assistência bem individual. Então, a ideia não é ter um público gigantesco, entendeu? Pode ser que um dia seja, mas por enquanto não. É fazer com que as pessoas realmente saiam dali entendendo o que foram fazer. Entendi. E acaba sendo uma caseira durante um dia inteiro. Então, desculpa. Então, a gente cobra, mas a gente não vincula o cadastro. E eu posso perguntar por quê?
Acho que porque a gente nunca teve essa ideia. Pelo Exatamente. menos eu nunca tive. É porque assim, a gente vê os cursos no mercado hoje em dia que não são cursos livres, né? A Silvia até pode me corrigir aí pelas palavras. Mas as pessoas, na realidade, elas oferecem o curso como forma de captar Né? cadastros. Então, eles cobram, sei lá, R$ 150, aí você ganha o cadastro kit inicial e o meu curso, entendeu? Então, aí a pessoa, você já é cadastrado, então eu te dou um desconto de, sei lá, R$ 90, que aí ela paga só ou sei lá, entendeu? Ou se você trouxer uma pessoa para o work, você é cadastrado e trouxer uma pessoa, então sempre tem mas para aumentar a sua rede mesmo. Então talvez Entendi. para vocês. O que a gente acabou fazendo depois do primeiro é quem já tivesse feito e fosse cadastrado e trouxesse alguém, a gente diminuía o valor do workshop para aquela pessoa. Então, assim, quem já fez um workshop com a gente vai lançar um outro, ela trazendo alguém, ela tem direito de pagar metade nesse workshop por conta de estar trazendo uma nova pessoa para o nosso ciclo, né? E aí é mais uma pessoa a ser trabalhada. Legal. Alguém mais tem alguma dúvida, gente? Como que vocês divulgam esse workshop? Como que é a divulgação? Então, é assim, é uma loucura, porque a gente tem o Insta, né, que o Rodrigo e o Rafael produzem material incansavelmente, são eles que alimentam o Instagram com aqueles materiais maravilhosos. Quem ainda não segue, a gente segue, mas começa agora, assim que terminar a reunião, né? Instituto Vital RJ. Tem muita coisa muito boa lá. Então, essa é uma forma de divulgação. A gente divulga no Face, a gente divulga pelo WhatsApp, enfim. Todo mundo é um aluno ou um cliente, enfim, potencial. Então, eu saio largando mesmo, os garotos também vão divulgando e quem estiver na frente vai ficar sabendo do que está acontecendo. Obrigada, Renata. Ó, a Renata já segue a gente, tá dizendo que tem muita coisa boa lá no Insta. Obrigada. Legal, ó, ela passa para a família dela sigo, sempre. eu só não consigo São dicas ver. que você usa, entendeu? Oi? A Silvia falou que ela também segue, ela só não consegue ver, talvez, todas as coisas, né, com tanta frequência. Ah, então, ó, legal. A Renata tá dizendo que já tá passando até para o pessoal de Salvador seguir a gente. Isso aí, Renata, obrigada. E é assim que a gente vai crescendo. Eu, o Rodrigo e o Rafa, a gente tem uma coisa de fazer porque a gente gosta, né? Então, quando você faz porque você gosta, você faz com amor. É uma forma diferente, né? A gente não faz objetivamente, por exemplo, a gente pode ter 3 opções de workshop. E daí, se a gente gosta dos 3, a gente pode até optar por um deles, que a gente sabe que vai ter um poder de atração maior de público. Ok. Mas se disser pra gente, ok, vocês querem esses 3, mas sabe esse tema aqui que vocês não estão a fim de abordar? Ele que vai trazer gente. Olha, eu acho que a gente vai criar meio que um ranço. A gente vai ficar pensando naquilo e tal, tentando descobrir uma forma de gostar, entendeu? Mas a gente não faz qualquer coisa. Esse é o ponto, sabe? A gente não faz qualquer coisa só porque a gente tem que fazer. Acho que é por isso, talvez, que a gente cative as pessoas. Um outro ponto que eu queria abordar, eu não sei se vocês vão perguntar, mas eu vou abordar agora, que é fundamental, gente. Independente dos workshops, né? A gente está falando de atrair pessoas, e o workshop é uma das ferramentas. A maior prática que a gente tem é use os olhos o tempo todo na frente das pessoas. E essa prática é o que tem, até hoje, trazido para a gente as pessoas. Elas se aproximam para perguntar, e aí rola o papo de, eu já conheço ou não, nunca conheci,
Nossa, mas você bota isso na água? Ué, mas você tá passando isso na testa por quê? Enfim, sabe? As pessoas sempre perguntam. E muito bacana, eu e o Rodrigo, a gente fez cursos junto, né? Como a gente falou. E num deles, a gente colocou o Peppermint na palma da mão de cada aluno. Quantos tinham lá, Rodrigo? Uns 40? Nós éramos 40. Então. E na volta do almoço, a gente pediu para o professor para colocar uma gota do Peppermint na mão de cada aluno. Eles já tinham visto a gente usando e tal. E daí a gente colocou, olha, foi tanta gente perguntando, tanta gente querendo saber. A gente teve cadastros fantásticos vindo dessa oportunidade. A gente colocou uma mesinha no outro dia lá na hora do break para poder apresentar os óleos. A gente vende acessório, olha, eu acho que metade da turma devia estar usando colar difusor, né? E porque a gente usou. Então, entre aspas, é simples assim, desse jeito. Cat, Rodrigo, ótima dica, acho que é o que chama, né? Vocês poderiam dar alguma, assim, uma ideia de quais workshops vocês fizeram, então? Vocês fizeram dos 5 óleos, vocês fizeram dos animais recentemente, que até lançou um livro, né? Olha que fofo. Pois é. Não quer dizer que a gente vai fazer um workshop e vai lançar um livro, né? A gente lançou o livro, mas não fez o workshop ainda. Não aconteceu? Não. Eu nem sei se a Júlia está aqui. Não tá. Não. Ela estava no outro treinamento da PNL. A Júlia, que é da nossa equipe, que estava levando à frente, ela estava coordenando, né? Essa parte dos pets, ela ficou com pneumonia. E daí a gente decidiu adiar. Mesmo tendo 1000 panfletos feitos, a gente precisou adiar. Eu vi que não vi movimento. Então, foi os pets que surgiu a ideia, aí teve os 5 óleos. Vocês fizeram do Aromatouch com a Det, que foi esse de 40 pessoas, foi isso? Isso, a gente focou um pouco do uso emocional dos óleos essenciais, na parte introdutória, explicando o funcionamento no sistema límbico. A gente até fez uma apresentação de alguns óleos, quais emoções, né, que eu queria trabalhar e qual óleo que eu deveria utilizar, né, com o pessoal. E aí depois a Det veio com o Aromatouch, encerrando, né, o evento. Uma outra temática dos 5 também. óleos a gente já fez 3 vezes, né? Isso. E uma outra temática também foi o uso dos óleos essenciais em processo de emagrecimento, né, como um processo auxiliar. Legal. E aí, então você... Além dos workshops, a gente faz muito... Pode ir, Cat. Eu falo. Além dos workshops, a gente faz cursos também, que nem cursos, né? A gente faz oficinas. Como vocês chamam o Clube do Óleo, a gente chama de oficina. E daí a gente faz uma caseira, porque sempre tem o pessoal da equipe e cada um convida 1, 2, quantas pessoas quiserem e couberem. Então, a gente faz a caseira. Muitas vezes, o que a gente faz? Da última vez, por exemplo, a gente dividiu, eu e o Rafa ficamos com os novos e o Rodrigo ficou com os já cadastrados. Com os cadastrados, ele ficou passando toda a parte de como fazer LRP, sistema de pontos, essas coisas. E a gente ficou caseira com os convidados. Num segundo momento, a gente juntou todo mundo, falou um pouco mais a respeito da doTERRA e no terceiro momento a gente partiu para a prática. Então, cada um que já é cadastrado, que já tem seus óleos, traz, e aí aqui na prática a gente ensina a manipular. Então, eu quero um blend para energia,
eu quero um blend para dormir, eu quero para foco, eu quero para dor no ciático, não importa. A gente faz na hora com a pessoa. Então, a gente divide em 3 grupos. Eu, o Rafa e o Rodrigo ficamos assessorando. E ali a gente vai fazendo. Um diferencial é... Poxa, mas o blend que eu precisava fazer tinha que ter camomila romana e eu não tenho. Ok. A gente tem e a gente vende a gota. Então, a pessoa pode fazer o blend que ela quiser, porque a gente tem todo o material aqui para ela usar. O Rafa bolou uma calculadora dos óleos e daí tem lá o valor de cada gota. Você digita lá 6 gotas do lavanda, ele vai te dizer quanto custa 6 gotas do lavanda. E a pessoa compra ali as gotas só para poder fazer o blend dela. Se gostar, funcionando exatamente como ela espera, ela já sabe os óleos que ela precisa comprar. Show da bola. Inclusive, no primeiro workshop, na primeira oficina, a gente teve uma pessoa que estava que sofre de fibromialgia. A gente fez foi até a Caterine, né? Ela estava no grupo da Caterine, fez uma pomada para ela, e ela começou a usar, sentiu os efeitos e ela se cadastrou para ela poder consumir os produtos para manter essa mistura dela de forma contínua. E aí ela já trouxe até depoimentos pra gente que 15 dias depois que ela estava fazendo a mistura, que ela já tinha reduzido a ingestão de medicação a mais da metade. Então, a gente percebeu que dessa forma a gente conseguia fazer com que as pessoas pudessem experimentar as duas coisas, o uso dos óleos e o como fazer. Porque é a grande dúvida, né, da maioria das pessoas. Como que eu vou diluir, em que concentração? E aí a gente também passa, né, o porquê que a gente vai usar tantas gotas. E a gente sentiu que as pessoas saíam das oficinas mais seguras para poder falar sobre as propriedades, porque elas vivenciavam aquilo ali de uma forma um pouco mais prática. Então, a oficina tende a ser bem mais prática do que o workshop. Sim. E uma coisa legal que é da nossa filosofia, a gente não quer reter o conhecimento, a gente quer formar as pessoas, né? Que elas sejam autossuficientes para poder usar o que elas têm sem medo. Então, pra você ter ideia, eu tenho uma amiga pessoal que eu fui saber depois de um tempo que ela já era cadastrada e ela tinha comprado o kit. Só que ela não sabia usar. Tava o kit todo fechado lá já há uns 3 ou 4 meses. E daí ela veio aqui em casa e eu fiz uma oficina só com ela e ela saiu daqui com um monte de blend que ela queria. E é muito engraçado, porque não adianta que ela não quer... Ela nem compra pelo LRP dela. Ela não faz LRP. Tudo que ela quer, hoje mesmo ela pediu um kit desse do professor. E ela compra comigo. Não tem jeito, ela não faz LRP e ficou para lá, entendeu? Mas toda dúvida que ela tem, ela vem para ser treinada por nós. Ela teve, inclusive, naquele lá da Bernadette. Desculpa, a Renata fez... Isso que eu ia falar. Pode falar. Vamos lá. Quanto tempo as oficinas? Olha, normalmente 4 horas. A gente tem marcado acho que de 9 até 1, não é isso, Rodrigo? Isso. É. A Renata comentou massa, a ideia das gotas. Também achei muito bacana isso da gente poder vender as gotas, né? Porque daí as pessoas podem experimentar. E com a calculadora do Rafa, nossa, é dos deuses o negócio. Teve mais uma pergunta. Podem perguntar. Se a gente cobra pelas oficinas, então, a gente cobra do novo, né? De quem é convidado. Internet, workshop? Não. Ainda não. Então, só para fechar, quando a gente faz as oficinas, quem é convidado paga R$20 e quem já é cadastrado traz alguma coisa para o lanche. Daí a gente faz um mega lanche, né? Porque cada um está trazendo uma coisa. E o convidado paga R$20 por conta do coffee, por conta do material que eventualmente... E também é uma boa fonte de lucro para o Instituto
essa coisa de fazer os blends, de vender as gotas, enfim. Sim, as gotas cada um compra à parte. A gente vai anotando num papelzinho do lado. Então, se é um Rolon, o Rolon custa R$3. Tantas gotas de tal, deu, sei lá, R$3,50, do outro deu R$1,20, do outro deu R$7. E a pessoa vai anotando ali e no final ela paga. Outra coisa que a gente sempre tem também é o óleo vegetal, né, para poder fazer a diluição, ou base de creme, se a pessoa quiser fazer em creme. Então, nessa calculadora que o Rafael fez, que nada mais é do que uma planilha no Excel, que a gente usou uma macro, e aí, uma vez que a gente puxa o óleo, a gente já tem o valor, a gente consegue selecionar qual vidro que a gente está usando, né, qual vai ser o recipiente, para poder saber a quantidade, se vai ser qual tipo de óleo, porque cada um tem um valor diferenciado, se vai ser creme, e aí a calculadora já dá o valor total, né, no final que aquela pessoa tem que acertar com a gente. Então, a gente acaba comercializando, né, essas coisas também. Mas o grande foco é na gota. Gente, tem uma outra coisa que a gente tem nas oficinas a gente procura ter, como o Rodrigo está falando, a gente procura ter produtos diversificados para poder oferecer para o pessoal. Então, além das bases, né, do óleo, do creme, enfim, para a gente poder manipular os óleos e fazer as receitas, a gente tem acessórios que a gente vende também. Então, a gente vende cápsula, só para vocês terem ideia de como é. Então, a gente vende cápsula, a gente vende colar, difusor, é um medalhão. A gente vende desses colares artesanais. A gente vende pulseira infantil, que também é difusor. E por aí vai. Difusor para carro, ou para onde você quiser pendurar, né? Tanto faz. Então, a gente sempre tem produtos assim. E agora o nosso livro. Além dos manuais, né? O Pocket e o maior, a gente sempre tem para oferecer também. Então, muito mais do que vender, é a pessoa entender que ela vem e ela pode sair usando. Não precisa ficar imaginando, pensando. Então, a gente já pega a pessoa e já faz ela experimentar rápido. Ela já sai daqui usando. E a gente tem os difusores de ambiente também, né? Que já estão funcionando quando as pessoas chegam, né? Onde vai ser o workshop. E então, elas já estão sentindo o efeito do óleo. E já podem sair da oficina com ele comprado também. Não. Estão perguntando se os produtos são AliExpress. Alguns sim e outros não. O colar de cerâmica, por exemplo, não é da Ali. A gente tem um fornecedor aqui no Brasil que a gente compra direto com ele. Outras coisas, sim. As cápsulas também não. Também comprei de algum fornecedor aqui do Brasil, que, para ser sincera, agora eu não lembro quem é. Mas outras coisas, sim. Nem é do Ali. Qual é o que a gente usa, Rodrigo? É do grupo Wish, se eu não me engano. Isso, exatamente, Renata. Mas, complementando, né, o que a Caterina está falando, o intuito é fazer com que as pessoas utilizem. Então, todos os produtos que a gente acaba ofertando para as pessoas são produtos para que elas possam ter experiências com os olhos, acima de tudo. Porque se eu compro um colar difusor, por exemplo, eu vou precisar ter o óleo para poder fazer essa experiência, para eu poder utilizar. Então, comprei ali, talvez naquele primeiro momento, porque a gente também tem óleos naquele momento, e aí a gente começa simplesmente a ofertar. E aí as pessoas, elas vêm nesse interesse de comprar. Às vezes não quer fazer o cadastro, mas quer consumir um óleo. E aí a gente acaba tirando dentro da nossa LRP mesmo. Uhum. Não, o Instituto Vital ainda não tem um CNPJ. Que bom. Foi Renata que falou, que apresentou para alguém e a moça já gostou do carro?
Legal, legal. Gente, se você usa na frente das pessoas, não tem como elas não gostarem. Então, assim, deixa eu contar uma experiência. Lá no consultório, eu sou psicóloga, Rodrigo também é, a Rafa também. Lá no consultório, eu uso sempre o difusor, né, de ambiente. E aí é muito engraçado, porque duas pessoas do consultório, duas outras psicólogas, já vieram perguntar o que eu coloco na minha sala que ela é tão perfumada. É um consultório que tem 5 salas, além da recepção. Então, as outras salas também sentem o cheiro. Ultimamente eu não tenho nem levado o difusor, confesso. Eu tenho colocado no filtro do ar-condicionado, que é mais prático, né? E aí coloco lá e as pessoas sentem. E muito curioso, porque mesmo no dia que eu não coloco nada, os pacientes sentem o cheiro. E é óbvio que não tem nada, não tem cheiro, mas eles sentem. E aí a gente usa a programação neurolinguística, né? E aí eu pergunto qual é o cheiro que ele está sentindo. Nossa, mas hoje está com cheirinho daquele. Fala, qual aquele? Aquele. Fala, é o hortelã. Aí a pessoa fala, né? É o hortelã-pimenta ou é o on guard, tanto faz. O que ela disser que é o que eu estou usando. Se ela está sentindo o cheiro e já é uma referência para ela, fica à vontade, pode sentir o cheiro. Mas muitos conheceram os óleos quando eu usava só na água. Eu nem levava o difusor e usava na minha água. E eles sentiam o cheiro. Como vocês lançam as receitas desses produtos e workshops? Como assim? Foi o Malu que perguntou? Quem perguntou, abre o áudio e pergunta pra gente, para entender um pouquinho melhor. É mais fácil do que digitar. Porque se você não tem um CNPJ, como é que você lança o investimento, a compra, né? O custo desse material, os óleos, sei lá, o material que vocês desenvolvem para o workshop? E quando vocês recebem a receita desse workshop, da venda dos óleos, como é que vocês estão lançando isso contabilmente? Para Vai imposto? tudo para uma e lá a gente administra. Então, uma ideia que a gente teve lá no começo, quando a gente criou o Instituto, foi que o Instituto tinha que se bancar. Então, num primeiro momento, a primeira coisa que a gente fez foi comprar os difusores de ambiente, e daí com eles a gente conseguiu pagá-los e ainda ter alguma coisa de fundo. Muitas vezes, nem muitas vezes, algumas vezes a gente precisa colocar alguma coisa do bolso, né? Mas logo em seguida o Instituto já paga a gente. Então, tudo que a gente recebe vai para uma conta e daí essa conta é onde a gente vai administrando. Precisa fazer panfleto, tira dali. Precisa comprar produto, compra dali, entendeu? É assim que a gente faz. Quando a gente faz a oficina, vendeu as gotas, vendeu o material, vendeu o acessório, o dinheiro vai para essa conta. E no final do ano de 2019, como é que vocês vão reportar isso para a Receita Federal? É porque, na verdade, a gente usa as nossas contas pessoais para os depósitos, para os pagamentos. Então, a gente vai acabar entrando nas declarações individuais. Aí, os depósitos foram feitos na conta da Caterine, a Caterine vai declarar, eu vou declarar as minhas, o Rafa vai declarar as deles. A gente ainda não separou isso de uma forma muito institucional, vamos dizer assim. Ainda está bem pessoa física. Eu só estou perguntando porque a gente tem pessoas aqui na reunião que têm CNPJ e que têm dificuldade em mesclar, entendeu? Entendi. Mas tá joia. Obrigada. Uma alternativa, né? A única coisa que a gente separa mesmo são as gotas, né? Os vidros da Caterine tem uma marquinha, né, nos rótulos e o meu tem outra, para a gente poder saber qual que está sendo usado. E aí eu fiz o seu blend. Foi o óleo de quem? Foi da Caterine, então eu anoto aquele valor, porque aquele valor tem que ir para a Caterine, porque foi ela que investiu naqueles óleos. Porque o Instituto não tem óleo deles, a gente usa os nossos óleos. Então a única coisa que é separado, o restante, tudo que é do Instituto, né? E aí, como a Caterine falou, esse primeiro investimento, de fato, a gente fez para os difusores, a gente não fez a retirada dele e a gente foi reinvestindo em outros materiais. Então, foi num workshop, uma pessoa veio e falou que tinha dificuldade de comprar livro pela internet.
E aí a gente entrou em contato, negociou, comprou em quantidade para poder trazer um valor diferenciado para o pessoal. E assim a gente acabou movimentando. Gente, vocês são um show e o tempo vai acabar. A gente vai A ficar RS Lima está dizendo que a Malu está sendo auditora. Total. Não, eu só quero copiar as ideias boas. Mas vai acabar. Obrigada muito por vocês terem feito isso com a gente hoje. Imagina, obrigada pelo convite.